O corpo não está nos sabotando, ele está tentando se adaptar. Porque o organismo parece imprevisível quando desconhecemos os mecanismos que estão acontecendo. Oi, gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo a ter o corpo 20 anos mais jovem. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Então seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 10 de junho de 2026, a biologia escondida por trás da glicose. Antes de começar, é dia de peito, vamos lá pagar a primeira.
Glória a Deus, nada como um treinão de peito, acordar os bracinhos. Glória a Deus, tá pago primeiro. Um golinho do nosso fitoterápico. Tamo aí, né? Melhor hora do dia. Pra vir também, né? Já que é a melhor hora do dia. Aproveitar. Vários, glória a Deus. Bora lá, então. Primeiro set, o corpo não está nos sabotando. Existe uma situação, quase todo mundo já viveu. Nos esforçamos, seguimos o plano, melhoramos a alimentação, treinamos, dormimos melhor e mesmo assim algo ainda parece fugir da lógica. A glicose sobe, a energia oscila e o metabolismo parece imprevisível. Surge então uma crença perigosa. Será que existe alguma coisa errada comigo? Mas isso é um grande equívoco, porque o organismo raramente age sem motivo. Quando aparece algo aleatório, normalmente existe um mecanismo acontecendo nos bastidores. E essa é justamente a grande proposta do episódio: aprender a enxergar aquilo que normalmente parece invisível. Em um organismo saudável, existe um mecanismo maravilhoso. Quando o alimento entra, o pâncreas responde quase que imediatamente, porque existe uma pequena reserva de insulina pronta para a ação. Essa resposta acontece em minutos e ela impede grandes elevações glicêmicas. Ela reduz oscilações e preserva a estabilidade. Chamamos isso de resposta de fase 1 da insulina. Fase 1 da insulina. Em muitas pessoas, essa capacidade começa a diminuir. No diabético, ela começa a diminuir. Quando isso acontece, a glicose sobe mais rápido do que o organismo consegue controlar. A refeição pode ser a mesma, mas a resposta fisiológica já é mais lenta. Então isso já é um sinal de exaustão pancreática, de redução de capacidade pancreática. O pâncreas está trabalhando além da conta, tudo que sobe desce. A primeira fase, que é essa insulina já pronta, ela demora mais para acontecer. E é aí que vem hiperglicemia pós-prandial. Vamos fazer refeições menores, né? Menos glicêmica, para respeitar a capacidade digestiva, que já não é mais a mesma, né? Aqui encontramos uma descoberta interessante. O fígado não é apenas um depósito, ele é também uma fábrica de glicose, mesmo durante o jejum, durante a madrugada ou sem qualquer refeição. Esse processo recebe o nome de gliconeogênese. É uma função nobre, mantém a energia disponível quando precisamos. Mas quando esse mecanismo fica exagerado, sabe quando que ele fica exagerado? Quando falta insulina. Falta insulina, o glucagon sobe, faz gliconeogênese proteica, a glicose sobe, a insulina tem que subir também, mas está faltando resposta pancreática. Entendeu? Mais um sinal de redução de capacidade pancreática. Quando esse mecanismo fica exagerado, quando a capacidade pancreática diminuiu, quando a insulina é muito baixinha, a insulina basal bem pequenininha, a glicose sobe sem que nenhum alimento tenha sido consumido. Ou seja, dorme com a glicose normal, acorda com ela um pouco alta, já é um sinal de redução de capacidade pancreática, de resistência insulínica.
E redução de capacidade pancreática mesmo, né? Porque o pâncreas perde capacidade produtiva, produtora insulínica. Isso revela algo curioso: nem toda glicose vem da comida. O fenômeno do amanhecer. Talvez muita gente tenha vivido isso. Dormimos com glicemia adequada e acordamos com a glicemia mais alta, sem ter comido nada. O que aconteceu? Durante as primeiras horas da manhã, diversos hormônios preparam o organismo para despertar. Acordar exige energia e esses hormônios estimulam a produção de glicose. O resultado pode ser uma glicemia elevada pela manhã, não porque algo saiu do controle, mas porque o organismo está se preparando para mais um dia. Mais um sinal de redução de capacidade pancreática. Entendeu? Porque se a insulina tivesse boa, essa glicose não acordava alta. Mais um sinal. Chama de fenômeno do amanhecer. A glicose fica alta por causa do cortisol para acordar. Mas se a sensibilidade insulínica tivesse boa, se a capacidade pancreática tivesse excelente, acontecia isso com a glicemia normalzinha. E aqui chegamos em outra reflexão interessante. Nem toda alteração glicêmica representa erro, nem toda oscilação representa fracasso e nem toda mudança representa falta de disciplina. Muitas vezes estamos observando mecanismos fisiológicos legítimos e quanto mais aprendemos a identificá-los, mais deixamos de lutar contra a biologia e passamos a cooperar com ela. A glicose nunca foi apenas um número. Ela talvez seja uma janela para observarmos nossa sensibilidade hormonal, para observarmos as adaptações do metabolismo e para observar a inteligência biológica dentro de cada um de nós, colocada por Deus. Porque por trás de cada número sempre tem uma história acontecendo. E se a adaptação constrói sobrevivência, chegou a hora de pagar mais uma, porque sem treino, sem shape. Bora lá então.
Pago mais um, porque o feito é muito melhor do que o perfeito, e glória a Deus. Top demais. Essa flexão de bike. Só de parar na posição já tá valendo. Treina tudo, treina a força, equilíbrio, coordenação. Pega até a perna, o abdômen, pega tudo. Uma beleza. Fora os ombros, né? E depois ali a parada de mão. Exercício extremamente hermético. Põe o corpo de cabeça para baixo. E assim, essa sim devia ser levada em consideração. Para quanto tempo a pessoa consegue segurar ali, mas é jovem biologicamente. Essa sim. Porque essa, se executar mal feito, mesmo assim é difícil. Depois fazer a pseudo-planche, muito bom também. Só de parar na posição já tá valendo. Sabe, peito do pé no chão. Excelente. Depois empurrar para cima, enfatizar os ombrinhos, né? Muito necessário. E finaliza no tríceps ali, o francês. Tanto com peso quanto na pilastra, muito bom. Focadinho no tríceps. Ixi, bom para mais de meta, mais um golinho aí. Tá, pago mais uma. Nessa quarta-feira, dia 10, 4 da tarde. Dá um cravinho também, né? Então embalo. Um tanto. Bora lá pro 7.2 então. Os mecanismos invisíveis que moldam a glicose. Como sempre, a gente continuar aquele aviso importante. Esse conteúdo tem finalidade educativa, informativa, baseado em literatura científica, fisiologia humana, metabolismo, endocrinologia, observações clínicas publicadas e reflexões sobre estilo de vida e saúde metabólica. As informações compartilhadas aqui ampliam consciência corporal, entendimento fisiológico, clareza metabólica, educação em saúde, responsabilidade individual e compreensão sobre mecanismos biológicos que influenciam nossa qualidade de vida. Esse material complementa o conhecimento e não substitui avaliação, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento individualizado realizado por profissionais de saúde qualificados. O nosso objetivo é estimular reflexão, consciência, discernimento, aprendizado, observação, autonomia, participação ativa no cuidado com a saúde, compreensão metabólica e construção de um corpo até 20 anos mais jovem. Porque quem cura é Deus, mas cuidar da saúde é responsabilidade individual. Continuando, que agora entramos numa das partes mais fascinantes do episódio. Quando o estômago muda o ritmo da glicose, a gastroparesia. Diabetes lesa o piloto automático da vida, o nervo vago. Tudo fica mais lento. A digestão fica mais lenta, o intestino fica mais lento, o metabolismo fica mais lento, o pensamento fica mais lento. Até porque à medida que a sensibilidade da insulina cai, a tireoide também fica mais preguiçosa. Porque vai inflamar, vai ligar o HPA, vai deixar a tireoide preguiçosa. E isso vai dar mais resistência insulínica, porque o hormônio tireoidiano melhora a sensibilidade da insulina. Entendeu? Nem sempre a comida chega ao intestino no momento esperado. Em algumas pessoas que têm diabetes há muito tempo, lesou o nervo vago, o esvaziamento do estômago se torna mais lento.
Então acontece algo muito prejudicial, muito esquisito e prejudicial. A insulina começa a agir antes do alimento estar preparado. A insulina começa a agir, mas o alimento ainda está parado. Entendeu? Principalmente em diabetes tipo 1 ou tipo 2 avançado que usa insulina, injeta insulina, só que o organismo o alimento ainda está parado no estômago. A glicose cai, depois acontece a absorção, a glicose sobe, vira uma confusão. Só que tem explicação fisiológica, é isso, parou no estômago. Outra situação interessante, momentos intensos da vida podem alterar profundamente a glicose. Uma apresentação, um acidente, uma discussão, uma briga, uma situação de perigo. Nesses momentos o organismo libera adrenalina. E a adrenalina cumpre a sua missão, fornecer combustível, porque biologicamente estamos sendo preparados para reagir. Tem a sensação ali, a adrenalina prepara para reagir, é um hormônio de luta ou fuga. E o resultado pode ser uma elevação rápida da glicose, mais uma vez por compensação, porque o organismo está tentando ajudar. Uma das ideias mais básicas de todas é que a glicose elevada não é apenas consequência, ela também pode ser causa. Quanto mais tempo a glicose permanecer elevada, mais difícil tende a ser o trabalho da insulina. Surge um ciclo vicioso. Mais glicose, mais resistência, mais dificuldade de controle. Por isso a estabilidade importa tanto. Entendeu? Vira um ciclo vicioso. Mais resistência, mais insulina, mais instabilidade. Isso até no diabetes tipo 2, que ainda não foi diagnosticado. Até na resistência insulínica, entendeu? Mais insulina, mais resistência insulínica. Como é que trata o diabetes com insulina? Se mais insulina vai dar resistência insulínica. Precisamos compreender que a glicose responde ao ambiente inteiro. Responde ao sono, ao exercício, ao estresse, à digestão, inflamação, infecções, produção hormonal e tudo aquilo que vivemos diariamente. Por isso a fisiologia raramente deve ser reduzida a uma única variável. Muitas vezes uma glicose inesperadamente elevada pode ser um aviso, uma infecção dentária. Está fazendo tudo certo, não tem resultado, pode ser uma infecção dentária latente, nem sintoma não tem. Uma sinusite, baixa capacidade digestiva, um alimento, uma sensibilidade alimentar, dando sinusite, inflamando, aumentando a glicemia, dando resistência insulínica e comprometendo o resultado. Infecção urinária, desbiose e tudo mais. Um processo inflamatório ainda silencioso. O organismo frequentemente envia sinais antes dos sintomas se tornarem evidentes. Por isso, observar continua sendo uma das ferramentas mais valiosas para a saúde. Atenção plena. O organismo nunca foi nosso adversário. Talvez ele esteja continuamente tentando manter a vida, trabalhando em favor da vida, compensando, adaptando, respondendo e sobrevivendo. Ao compreendermos essa lógica, passamos a enxergar os sinais de forma completamente diferente. E agora que entendemos os mecanismos invisíveis que influenciam a glicose, é hora de fortalecer o shape, pagar a última. Sem treino, sem shape. Glória a Deus, melhor hora do dia. Vamos lá fazer a terceira. E é isso.
Nossa, tá pago, muito bem pago, e glória a Deus, isso sim. Pago mais um. Pago mais um treinão de peito. Ixi, que top. Ai, já me sinto até mais forte. Bom, para mais de metro. Glória a Deus, melhor hora do dia. Oh, maravilha. Só superação, vitória, conquista, renascimento, arrependimento, salvação e vida. E isso é bom para mais de metro. Bora lá pro fechamento impactante, né não? Bora lá pro fechamento impactante. Ah, fizemos ali o treinão, né? Da hora demais, aquela flexão de pai que vai fazendo do jeito que dá ali, bom pra caramba. E o francês trabalha muito tríceps, os bracinhos já acordaram. Nossa, glória a Deus, já me sinto bem melhor, Treino de força indispensável. E sem treino sem shape, alguma coisinha tem que fazer. Então bora lá, né? Talvez a maior descoberta desse episódio seja simples. O organismo raramente trabalha contra nós. Aquilo que pode parecer confusão, muitas vezes é adaptação. Aquilo que pode parecer um caos, muitas vezes é fisiologia. E aquilo que parece problema é um sinal pedindo atenção. Porque por trás de cada sintoma tem uma história, por trás de cada número existe um mecanismo e por trás de cada resposta uma tentativa de preservação da vida. Na medida em que aprendemos a interpretar esses sinais, paramos de lutar contra a biologia e começamos a caminhar ao lado dela. Porque 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito. Tá longe de ser apenas aparência. É adaptação, vitalidade, clareza, inteligência biológica funcionando em harmonia, além de muita cuca no lance. E quando respeitamos as leis da criação, o organismo frequentemente responde com mais energia, mais estabilidade, mais vida. Porque quem cura é Deus. O sistema só te manda a conta. Então, muito obrigado por assistir, gente do céu, da gente do céu. Até o próximo episódio. E no shape, 20 anos mais jovem.